Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja inundando a sua mente, o seu coração nesse dia todo especial que o Senhor preparou para nós. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no livro do profeta Miqueias e se encontra aqui no capítulo 6, nos versículos de 6 a 8. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações. Querido, o tema desta palavra é: o que Deus quer de ti? O que Deus quer de ti? O profeta Miqueias foi um dos profetas levantados por Deus para confrontar a nação de Israel no período em que essa nação se encontrava afastada dos caminhos de Deus. E quando nós lemos o livro do profeta Miqueias, e eu recomendo que você o faça, porque nós vamos ter, na leitura desse livro, parece que nós estamos abrindo as páginas dos jornais nos nossos dias, inclusive da nossa nação. Miqueias vai se levantar e vai falar a respeito da corrupção, por exemplo, no poder executivo, a corrupção no poder legislativo, a corrupção no poder judiciário, a corrupção no meio eclesiástico. E então Deus aqui, ele levanta o profeta para chamar a atenção desse povo e convocar este povo para uma conversa frente a frente. Deus chama esse povo para juízo. E nesse momento aqui, o profeta, no texto que lemos, o profeta então, ele faz algumas perguntas retóricas, ou seja, ele começa a questionar o que Deus requer do seu povo. Diante daquele contexto, diante daquela realidade social, e ele está falando com o seu povo, e ele está falando comigo e com você. E o profeta Miqueias então começa a fazer algumas perguntas dizendo: olha, o que Deus requer de nós? O que Deus requer dos seus seguidores? O que Deus requer do seu povo? Será que Deus está preocupado com que nós estejamos oferecendo sacrifícios? É isso que ele está perguntando. Será que ele está preocupado em que nós estejamos colocando as nossas coisas materiais simplesmente ao seu serviço? Será que ele está preocupado em que nós estejamos vivendo de forma ritualista, formalista, frequentando determinados lugares? Isso será que é o que Deus espera dos seus seguidores? E aí o próprio Miqueias responde, dizendo que Deus espera ou requer daqueles que o seguem, da minha vida e da sua. 3 coisas, queridos, que eu quero compartilhar rapidamente com você. E Miqueias vai dizer: olha, ele declarou ao homem, em primeiro lugar, o que é bom e o que ele requer de ti. Ou seja, o que ele requer de nós é aquilo que é bom, queridos. O que Deus tem para nós é o melhor. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e ela é perfeita. Muitas vezes nós achamos que os caminhos que nós escolhemos para nós, independente ou à margem ou paralelamente à vontade de Deus, são os melhores para nós. E a palavra de Deus vai nos deixar claro que o caminho de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus requer para nós ou de nós, é isso que é bom. E o que Ele requer de ti, em primeiro lugar, o que Deus requer de você, o que Deus requer de mim, é que nós pratiquemos a justiça. O que é que significa isso? O propósito de Deus ao nos chamar, ao nos alcançar por meio de Cristo, não é que nós tenhamos um nome, sejamos cristãos nominais.
que tenhamos o nosso nome colocado no hall de alguma instituição religiosa, ainda que isso tudo seja legítimo, ainda que isso tudo faça parte, mas preste atenção, o chamado de Deus para mim e para você é para o nosso dia a dia, é que nós pratiquemos a justiça, que nós vivamos como pessoas que foram alcançadas por Cristo, que foram justificadas por Jesus, que foram transformadas por Jesus de dentro para fora, a sua mente, o seu coração. Quando a palavra de Deus diz que a boca fala, Jesus dizendo que a boca fala do que o coração está cheio, o texto não está falando simplesmente de palavras que saem de dentro de nós, mas as nossas ações, as nossas expressões, elas vão mostrar quem verdadeiramente nós somos. Eu posso dizer que sou cristão, eu posso dizer que amo a Jesus, mas as minhas ações, a minha prática, ela precisa ser uma prática de justiça, porque é isso que vai me caracterizar como um verdadeiro cristão. É isso que Deus requer de nós. Que a nossa vida seja um reflexo da vida de Cristo em nós, daquele que é justo, daquele que com a sua vida justa nos justificou na cruz do Calvário, imputando sobre nós a sua justiça e perdoando os nossos pecados e tirando a condenação que estava sobre a minha e a sua vida e nos dando vida eterna. Mas há uma segunda coisa, há uma segunda palavra, uma segunda frase que o próprio Miqueias traz para nós. O que é que Deus requer de nós? Não somente que pratiquemos a justiça, mas ele vai dizer que ames a misericórdia. Veja bem, queridos, a misericórdia é não darmos ao outro aquilo que ele merece. A misericórdia é aquilo que Deus fez por nós, é o que Deus faz por nós todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, ela não tem fim. Todos os dias Deus derrama da sua misericórdia, para que nós possamos ter uma nova oportunidade, para que possamos recomeçar a nossa vida, para que possamos ter a oportunidade de vivermos novos dias, novos ares, novas perspectivas. Porque o Senhor nos trata com misericórdia, e o texto está dizendo que aqueles que andam com Deus, aqueles que professam uma fé cristã, têm que ter na sua vida a evidência de que essas pessoas são cristãs, é que elas amam a misericórdia. Assim como Deus é misericordioso para conosco. Jesus certa vez falou de uma parábola, de um senhor que foi acertar contas com seus servos, e um dos seus servos lhe devia muito, não tinha como pagar. Ele ia ser preso, mas o servo implorou a misericórdia do Senhor, e o Senhor não só o libertou, mas perdoou a sua dívida. E o texto vai nos dizer que ele, quando encontra um conservo seu, um irmão seu que lhe devia muito menos do que ele devia para o seu senhor, ele cobra esse irmão, e o irmão vai dizer que não tem como pagar, e ele diz: olha, você vai para a cadeia então, e ele coloca este homem em juízo. O Senhor ficou sabendo, diz a parábola que Jesus contou, e mandou chamar esse servo de servo mau. Eu não te perdoei muito mais? Você deveria ter perdoado o seu irmão, o seu conservo. Por que você fez isso? Por conta disso, você agora vai ser corrigido e disciplinado. Querido, sabe o que significa isso? Eu e você não temos o direito de não perdoar aqueles que nos ofendem. Eu e você não temos o direito de não agirmos com misericórdia, porque nós somos alvo da misericórdia de Deus todos os dias. Aqueles que servem a Cristo, que seguem a Cristo verdadeiramente, eles têm uma expressão de amor à misericórdia. Amam a misericórdia e exercem a misericórdia para com os seus irmãos e para com o seu próximo. Mas há uma terceira e última coisa, que na verdade é o fundamento dessas outras duas e de todas as demais virtudes. Andrew Murray, um irmão de séculos passados, num dos seus livros, ele chama Humildade, um dos seus livros chamado Humildade, a maior de todas as virtudes, ou o fundamento de todas as virtudes, vai trabalhar a respeito dessa verdade. Porque essa terceira verdade, essa terceira palavra, essa terceira frase que Deus requer de mim e de você, segundo o texto,
Ele vai dizer assim, que andes humildemente com o seu Deus. Queridos, só aqueles que andam em humildade perante o seu Deus é que vão poder praticar justiça e que vão amar a misericórdia. Aliás, no Sermão do Monte, quando Jesus começa a ministrar aos seus discípulos, a primeira das bem-aventuranças é: bem-aventurados são os humildes ou pobres de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua miséria existencial, que reconhecem a necessidade urgente, premente de um Salvador, de alguém que lhes perdoe os seus pecados, alguém que sabe que não tem o que oferecer de bom a Deus, mas ao reconhecer o seu pecado, a sua condição, se entregam totalmente a Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra de Deus vai nos dizer, querido, sem humildade ninguém herdará o reino dos céus. Jesus disse que se nós não nos tornássemos humildes como uma criança, nós jamais herdaríamos o reino dos céus. É andar humildemente com o nosso Deus. E andar humildemente com o nosso Deus é andar em submissão à sua vontade. Não é fazer de Deus um servo nosso, não é criar um Deus segundo a nossa conveniência, mas é se sujeitar ao Deus da palavra, é se sujeitar à palavra que o Senhor está trazendo para nós, é se sujeitar a esta mensagem que você está ouvindo. Se você quer uma nova vida, não adianta você ficar vivendo de ritualismo, não adianta você criar coisas para fazer. O caminho já está estabelecido, o caminho está pavimentado, o caminho é Jesus Cristo e a sua palavra. É isso que vai transformar a minha e a sua vida e vai trazer um significado para você. Talvez você esteja buscando isso. Talvez você tenha um vazio dentro de você, mesmo frequentando algum lugar, mesmo fazendo parte de algum grupo religioso. Querido, preste atenção, você precisa ter um encontro com Jesus. É Ele que vai transformar a sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Ele. E se você deseja fazer isso agora, eu gostaria de orar com você, para que você tenha essa vida que vale a pena, e uma vida que tem a garantia e a esperança de uma vida eterna. Quando os nossos pecados são perdoados por Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito começa a fazer uma obra de santificação dentro de nós. Eu gostaria desse momento de orar com você, você que deseja se reconciliar com Deus, talvez, que esteja afastado dos caminhos do Senhor, você que mesmo frequentando determinado lugar, talvez não esteja caminhando com Cristo. Hoje está acontecendo muito isso. Pessoas estão dentro das igrejas, mas estão longe de Deus. Eu quero orar com você, você que está entregando a sua vida hoje a Cristo. Você que entendeu que precisa de Jesus. Feche os teus olhos onde você está e nós vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças pela vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Porque esta mensagem não é de homens, mas essa é a palavra do Senhor. É a palavra que o Senhor nos traz daquilo que o Senhor requer de nós. Uma vida pautada na prática da justiça, do amor à misericórdia e num andar humildemente diante do Senhor. Pai, aqueles que estão se entregando ao Senhor nesse momento, seja colocando a sua vida pela primeira vez diante do Senhor e dizendo: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, me limpa, me lava, transforma a minha vida e me dá uma nova vida. Jesus, eu quero entregar o controle da minha vida ao Senhor. Eu quero que a partir desse momento o Senhor direcione cada passo que eu vou dar. Senhor, em nome de Jesus, que os pecados sejam perdoados, que haja, ó Deus, um derramar de um bálsamo do Senhor, que o Teu Espírito venha sobre esta vida. Em Cristo Jesus, aqueles que estão se reconciliando, que estavam afastados contigo, Pai, da mesma maneira que o Teu Espírito venha, trazendo a Deus reconciliação, perdão de pecados, refrigério para esta alma cansada. Em nome de Jesus, oramos pelos enfermos também no físico, Pai. Esta Covid, Senhor, esta enfermidade que tem assolado o mundo, Pai, em Cristo Jesus, que a Tua boa mão esteja estendida para cada profissional da área da saúde, para todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente, ó Deus, no cuidado com essas pessoas. É no nome de Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós fiquemos na paz do Senhor Jesus e
e até o nosso próximo encontro.